Olá, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Pedro, mas me chamam de Pepeu. Eu sou do segundo ano de engenharia de produção. No caso, estou no primeiro ano de engenharia de produção, mas entrei ano passado na Poli. Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre a matéria de Álgebra Linear 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer em dois blocos a parte de teoria. Primeiro eu vou fazer a teoria da P1, só um vídeo só de teoria da P1. Depois eu vou fazer um vídeo de teoria da P2. E depois, provavelmente eu vou fazer uma live resolvendo as questões da P1 do ano passado e da P2 do ano passado nessa live. A live provavelmente vai estar na página do Grêmio, então não sei como vai funcionar direito. Mas provavelmente depois vocês vão ter mais informações sobre isso. Então, primeiramente, essa obra de arte que eu deixei, e segundamente essa informação bonita aqui. O EPPU ao contrário não é ao contrário. O EPPU ao contrário é o EPPU. Então vamos continuar lá. Primeiro eu vou fazer uma revisãozinha, continuando daquela parte da P3 de Álgebra Linear 1, né? Porque é bem importante a gente começar falando desse assunto do espaço vetorial, é bem importante vocês saberem isso. Então eu vou dar aquela revisão bem por cima, só para vocês darem aquela lembrada, aquela clareada, sobre a parte de dimensão, o que é um espaço vetorial, e assim por diante. Deixa eu pegar o apagador. O apagador é um paninho velho no canto. Eu vou estar fazendo a aula, a maioria, com canetão vermelho, porque é o meu melhor canetão. Então, eu acho que dá pra ver direitinho. Então, acho que não tem nenhum problema. Então tá. O que é um espaço vetorial? Pensa que um espaço vetorial que nem a gente enxerga, por exemplo, você sempre ouviu falar que a gente enxerga em 3 dimensões, e que a terceira dimensão é a profundidade, tem a altura, comprimento e a profundidade, né? A terceira dimensão sempre falava que essa profundidade a gente consegue enxergar em 3 dimensões, né? Então o que é isso? Então, basicamente a gente enxerga num espaço vetorial do V3, né? Que é um espaço vetorial de 3 dimensões, que são a altura, largura e profundidade, certo? Então, dentro desse espaço vetorial, tem outros espaços vetoriais? Por exemplo, se a gente está numa sala lá, aqui é a aulinha de PCC. A gente está lá naquela sala, tem aquela noção de profundidade e tal. Tem essa sala aqui que eu fiz. A gente vai ter uma parede lá no final. Essa parede totalmente lisa. Mas essa parede ela não tem uma profundidade, você concorda comigo? A sala aqui, essas beiradas, ela tem uma profundidade, porém a parede não tem. A parede é somente um plano, né? Então esse plano ele está contido na terceira dimensão, né? Ele não tem profundidade, porém ele está contido nessa terceira dimensão. Então, basicamente, o que esse plano é? Esse plano é o que a gente chama de subespaço vetorial. Subespaço vetorial é um espaço contido dentro de outro espaço. E como a gente pode denotar um espaço? Um espaço, basicamente, por exemplo, um espaço matricial. A gente tem um espaço do M3. De uma matriz 3x3, tudo bem? Então, como a gente pode denotar esse espaço vetorial? Se a gente escrever cada variável desse espaço como uma variável livre, que ela não depende de outra variável. Por exemplo, aqui, essa matriz do M3, eu posso ter uma matriz como A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, por exemplo, aqui são 9 variáveis independentes, né? Por exemplo, agora, então se são 9 variáveis independentes, então a gente vai ter o quê? 9 dimensões. Nesse V3 a gente vai ter algo do tipo x, y, z, que são 3 variáveis independentes. Tudo bem? Porém, agora se eu mudar, se por exemplo nesse lugar de B aqui, eu vou colocar um A também. Um A, por exemplo,
um A não. Vou colocar um A menos C, por exemplo. Você concorda comigo que esse local aqui dessa matriz, ela depende de outros locais? Ela depende de outras variáveis? Então, quantas variáveis a gente tem aqui? Agora são 8 variáveis que a gente vai ter. Então, essa matriz aqui, no caso, essa matriz do M3, ela vai ter 8 dimensões, tudo bem? Fez sentido? Tá bom. Agora a gente vai voltar para aquela parte do subespaço. Subespaço vetorial, eu vou dar um exemplo em conjuntos, tudo bem? Por exemplo, a gente tem o conjunto dos racionais, beleza? O conjunto numérico dos racionais, que contém aí os números, por exemplo, 1 meio, 3 meios, e assim por diante. Contém todos os números que são racionais, que dá para escrever em forma de fração, né? Porém, esse conjunto, a gente tem que o conjunto dos racionais está contido no quê? No conjunto dos reais, né? Que a gente vai ter. Então, basicamente, o que vai ser? A gente tem uns reais aqui, ó. Uma bola gigantona que é dos reais, todos os números reais. E a gente vai ter o quê? Uma bola menorzinha aqui, ó. Por exemplo, do conjunto dos racionais. Beleza? Então, é um conjunto, basicamente, está contido dentro de outro. Por exemplo, que nem aquele exemplo que eu dei. Um plano está contido dentro de um espaço de 3 dimensões, né? O plano, ele só vai ter 2 dimensões, então ele é um espaço menorzinho ali. Tá, e para ser um espaço vetorial, o que a gente precisa que seja? A gente precisa, necessariamente, de algumas condições. Quais são essas condições? Vou colocar aqui na lousa, rapidinho. Deixa eu apagar. Olha lá. Quais são essas condições que a gente precisa? A gente precisa que, por exemplo, 2 vetores desse espaço vetorial, que a gente vai chamar de U e V, um vetor U mais um vetor V. Vou colocar aqui como sendo a primeira condição, beleza? Vetor U mais um vetor V. Isso vai ser igual, tem que ser igual ao vetor V mais o vetor U. A gente também tem outra condição. A gente tem que U menos U tem que dar o vetor nulo. O vetor nulo. Tá, então, dentro disso, o que a gente vai ter? Que o vetor nulo tem que estar contido dentro de todo espaço vetorial. Espaço vetorial ou subespaço vetorial, tudo bem? As regras para um subespaço existir são as mesmas regras para um espaço vetorial existir, tudo bem? Então a gente vai ter que tem que existir o espaço nulo, o vetor nulo, quer dizer, o vetor nulo dentro de um espaço vetorial, beleza? Tá. Então, outra regra que a gente tem é que, por exemplo, lambda vezes U mais V tem que ser igual a lambda U mais lambda V. A gente já percebeu que ele é comutativo, o produto de um escalar tem que ser distributivo, né? A gente percebeu também que tem que existir o vetor nulo dentro dele. Também, aí as outras regras basicamente seguem isso, tudo bem? Eu não vou colocar todas as regras, que é meio chatinho, mas seguem basicamente isso. Se vocês entrarem lá no resuminho que tem no Polyshare e tal, vocês vão ver que segue basicamente isso. Beleza? Deu para entender? Então tá bom. Então a gente já entendeu o que é dimensão, a gente já entendeu o que é um espaço vetorial e um subespaço vetorial. Então agora a gente vai começar com a matéria da P1, de álgebra linear 2. E por onde a gente pode começar falando? Tem uma coisinha que eu esqueci. Então, já que a gente está vendo essa parte do espaço vetorial, o que a gente tem? Por exemplo, eu vou ter um subespaço dentro desse vetor V, tudo bem? O vetor V não, desse espaço V, de 3 dimensões.
vou ter um subespaço S. Então, eu tenho que a dimensão de V... Deixa eu colocar aqui com o canetão vermelho. Eu tenho que, por exemplo, a dimensão de V... Dimensão, a gente denota por dim. Dimensão de V vai ser igual ao quê? A dimensão de S mais a dimensão de S ortogonal. São de S ortogonal. Beleza? Então, eu vou ter um subespaço e vou ter um subespaço ortogonal dentro de V. E a gente sabe que S e S ortogonal estão contidos... Peraí, deixa eu colocar. Eu coloquei existente, mas no caso é contidos. S e S ortogonal estão contidos em V, tudo bem? Então, para essa igualdade ser verdadeira, a gente tem essa igualdade, tudo bem? Beleza? Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho um vetorzinho no V3. O meu S, ele é um vetor, beleza? Um vetorzinho aqui, ó. Tchau. Eu tenho esse vetorzinho aqui, que é S, que é o meu subespaço S. Ele está dentro do V3, beleza? Só que eu quero achar o subespaço ortogonal. O que eu posso fazer aqui? Você concorda comigo? Se eu pegar um vetor aqui ortogonal, se eu pegar ortogonal, eu vou ter um vetorzinho aqui. Certeza? Beleza? Um vetorzinho ortogonal aqui. Tá. Mas então quer dizer que esse ortogonal é esse vetor? Não. O que a gente vai ter? Se eu pegar um vetorzinho aqui, eu vou ter um vetorzinho aqui ortogonal também, não vou? Tchan. Tem outro vetor ortogonal a esse subespaço S. Tá. Se eu pegar outro vetorzinho aqui, eu vou ter outro vetor ortogonal. Então, basicamente, eu vou ter infinitos vetores ortogonais a esse vetor S, certo? Então, se eu girar, pegar todos esses vetores, vou pegar os infinitos. Eles vão girando aqui, vão girando, vão girando. O que esses vetores formam? Você concorda comigo? Que se a gente pegar todos os vetores ortogonais a S, a gente vai ter o quê? Peraí, cadê meu apagador? A gente vai ter o quê? Isso mesmo que vocês estão pensando. A gente vai ter um plano. Então a gente tem um plano, beleza? A gente vai ter esse plano. E esse plano é o S ortogonal. Fechou? Então é um plano ortogonal a esse vetor. Então tá bom. Então qual é a dimensão desse S aqui? Um vetor ele tem dimensão 1, né? O vetor, por exemplo, seria um ponto e o vetor você vai ter uma reta. Uma reta, ela tem dimensão 1. Beleza? Então a gente vai ter que dimensão de V, por exemplo, dimensão de V vai ser igual ao quê? Vai ser igual a dimensão de S. A dimensão de S, peraí, que a gente já tem quanto que é. Nem precisa escrever, de novo. A dimensão de S, que a gente tem que é 1, né? Que é um vetorzinho, mais a dimensão de S ortogonal, que é um plano. Um plano ele tem quantas dimensões? Por exemplo, o plano cartesiano. Ele vai ter duas variáveis independentes, não vai ter? O x e o y. Então, duas dimensões. Beleza? Então a gente tem que a dimensão de V é 1 mais 2. E esses dois espaços, subespaços, eles estão contidos no V3. Beleza? Fez sentido tudo aqui? Então, beleza. Então, eu acho que a gente já pode começar com produto interno, né? A gente já pode começar com produto interno. Vamos lá.
apagar. Então, já pode começar. Então, a gente vai ter o produto interno. Produto interno. O que é o produto interno? Você concorda comigo que quando a gente estava lá estudando no ensino fundamental, no ensino médio, ensinava pra gente várias operações que chamavam de operações, né? Por que são operações? Porque são contas matemáticas que elas devem seguir certas regras para existir, tudo bem? Então, basicamente, elas seguem sempre as mesmas regras. Para ser aquela operação, ela sempre vai seguir as mesmas regras e não, se não seguir, não é uma operação, tudo bem? Então, o produto interno vai ser basicamente isso. Vai ser uma operação entre dois vetores. Então, vou ter... Vou colocar aqui. É uma operação entre dois vetores um pouquinho devagar, gente, mas aí qualquer coisa vocês colocam no 2x. Dois vetores. Opa! Ah, dá pra. Esse daqui é um R. Dois vetores do mesmo espaço vetorial. A gente vai ter um vetor, operação com outro vetor, vai nos dar o quê? Implica em um número real. Beleza? Então a gente vai ter que essa operação entre dois vetores vai nos dar um número real. Ela vai implicar em um número real. Beleza? Então, essa operação a gente vai chamar de produto interno. Mas é uma operação bem definida, né? Porque a gente vai usar certos produtos internos já existentes, porque tem certas bases que a gente... certas bases que o produto interno sempre vai ser o mesmo, beleza? Então a gente já vai usar uns produtos internos usuais. Então é aquela decoreba lá que vocês têm que decorar. Vários já são dados em prova, mas tem que saber, porque às vezes tem aquelas questõezinhas teóricas falando sobre isso, tudo beleza? Então... para ser um produto interno, o que precisa ter para ser um produto interno? Então a gente tem que, por exemplo, primeira regrinha aqui. A gente tem, por exemplo, o produto interno de U com V, eu vou chamar dois vetores de U com V. O IV é igual o produto interno de V com U. Então é comutativo, né? Então, se a gente inverter os vetores de lugar, não vai alterar o resultado, beleza? Então, a gente tem essa propriedade comutativa. Então, regra 2. É a regra distributiva da soma, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente tem produto interno de U com V mais W. A gente vai ter esse vetor VW, certo? V mais W, quer dizer? Vai ser igual ao quê? Seria a mesma coisa como se fosse uma multiplicação mesmo. Vai ser produto interno de U com V mais produto interno de U com W, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui. Produto interno de U com V mais produto interno de
U com W. U com W. Beleza? Tá. Qual outra regrinha que a gente tem? Agora a gente vai ter aquela regra de produto por um escalar, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um lambda U aqui, tem uma multiplicação por um escalar aqui, certo? Escalar, para quem não sabe, falando difícil assim, escalar é um número real. A gente vai multiplicar por um número real aqui, beleza? Então, a gente vai ter essa multiplicação de lambda por U, produto vetorial V. Beleza? Então, o que a gente vai fazer com esse lambda? A gente vai jogar ele para fora. A gente tem que lambda UV. Então, beleza. Então, a gente sabe que o produto interno de lambda U com V é a mesma coisa que lambda vezes o produto interno de U com V. Tudo bem? Então, a gente só pegou esse lambda e jogou para fora. Ah, e se tem lambda aqui em U e tem lambda em V, por exemplo? Vai jogar para fora lambda ao quadrado, beleza? Porque vai ser o lambda de U e mais o lambda de V. Vezes o lambda de V, quer dizer. Tá. Agora, a regra 4, e eu acho que é a mais importante no caso, porque eu já vi ela cair bastante em prova. Então, você sempre tem que lembrar dessa regra. É que o produto interno de U com U, por exemplo, de um vetor com ele mesmo, vai ser maior ou igual a zero, no caso. Então, o produto interno de um vetor com ele mesmo sempre vai ser maior ou igual a zero. E quando é igual a zero? Então, a gente coloca produto interno de U com U igual a zero se somente C U igual ao vetor nulo. 0V. Beleza? Então é quando U é igual ao vetor nulo. Tá. Por exemplo, agora vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar o canetão azul e escrever aqui do lado, aqui do ladinho, beleza? Então, qual é o vetor nulo? O vetor nulo, por exemplo, no V3, vetor nulo seria igual a 0, 0 e 0. Agora, no espaço de funções contínuas, por exemplo, uma g de t, a gente tem que o vetor nulo de uma g de t é igual a constante 0, beleza? Então, a constante vai ser igual a constante 0 nesse g de t. Ah, no espaço matricial do M2. Então, a gente vai ter M2 com apenas coeficientes reais. Que isso significa, né? Vai ser... Opa, eu estou colocando g de t, mas é... Então vai ser igual o quê? Vai ser igual 0, 0, 0 e 0. Onde todos os termos dessa matriz do M2 vai ser igual a 0, beleza? Então tá bom. Então agora eu expliquei essa parte assim para existir o produto interno e tal, sei que lá. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os produtos internos usuais, que são os que a gente usa geralmente. Por exemplo, em uma base canônica do M2, como a gente faz esse produto interno? A gente vai explicar aqui, vai ficar tudo certinho. Tá. Então bora lá. Uma manchinha vermelha aqui na lousa, depois eu passo um álcool para tirar. Pá, peraí que a lousa soltou, gente.
Falhas técnicas aqui, voltou já. Eu estou limpando com paninho úmido, mas o certo seria ele estar úmido de álcool. Mas fazer o que, né? Quarentena, álcool tá caro. Olha lá. Tá, bora lá. Então, agora o que a gente vai ter? A gente tem, primeiramente, o produto interno. Vamos colocar o produto interno, um primeirinho aqui. O produto interno entre dois números reais. Então, X e Y pertencente aos reais. Tal. Então a gente vai ter o quê? A gente tem que o produto interno entre x e y vai ser igual a x vezes y. Ah, mas isso daí é a multiplicação. Sim, o produto interno nos reais vai ser o que a gente conhece como multiplicação, beleza? Tá. Deixa aqui. Então 2. O que a gente tem aqui com 2? Vamos agora para o que a gente mais conhece também, o que a gente viu em álgebra linear 1. O produto interno entre dois vetores do V3, então vou colocar U e V contidos no V3. Qual vai ser? Produto interno entre U e V. Vai ser igual ao quê? O produto vetorial entre U e V. Beleza? Tá. Tá, o produto vetorial, não sei se vocês lembram, vou passar um resuminho aqui, um resuminho bem por cima aqui. O produto vetorial, se ele está numa base ortonormal, o que é uma base ortonormal? Onde todos os seus geradores, seus vetores geradores, por exemplo, a gente tem aquela base IJK. Então, IJK são os vetores geradores, tudo bem? São os vetores que geram essa base. Então, basicamente, o que a gente tem, voltando lá para o álgebra linear 1, que os vetores geradores de uma base, eles têm que ser linearmente independentes, beleza? Beleza, porque não dá para escrever ele como sendo combinação linear de outros vetores. Então, o produto vetorial em uma base ortonormal é uma base onde todos os seus vetores geradores formam 90 graus entre si, 2 a 2, né? E a norma deles, o que seria a norma? A norma é o tamanho mesmo. A norma deles é igual a 1. Então, beleza, uma norma unitária. Então, quando é na base ortonormal, o que a gente pode fazer? A gente tem, por exemplo, que U é igual, o vetor U é igual a ABC. Beleza? E o vetor V é igual a XYZ. Então, qual que é o produto vetorial aqui? Então a gente tem que U vetorial V é igual ao quê? AX mais BY mais CZ. Beleza? Então, AX mais BY mais CZ. Tá. Porém, e se essa base não for ortonormal? Você concorda comigo que a gente tem esses dois vetores, U e V? Esses vetores U e V, eles vão estar aqui. Vou fazer de azul aqui. Cadê o azul? Ah, não, tá aqui.
Então, esses vetores U e V, então tá aqui. Por exemplo, aqui é o vetor U e esse aqui é o vetor V, beleza? Todo torto, mas é ele aqui. Então, a gente pega eles colocando como se eles tivessem a mesma origem. E entre esses dois vetores vai formar um ângulo, né? Então esse ângulo a gente vai chamar de θ, beleza? Então, quando a base não é ortonormal, o que a gente vai ter? Que o vetorial V é igual ao módulo de U, a norma de U, quer dizer. Norma e módulo é praticamente a mesma coisa, só que para vetores, essas coisas a gente chama de norma, tudo bem? Então, mas não se esquece, porque às vezes se tiver uma questão dissertativa e você chamar de módulo, você pode perder ponto, beleza? Então, bora lá. Então, norma de U, símbolo de vetorial. Norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, né? Θ é o ângulo que forma entre eles, beleza? Então esse aqui vai ser um produto interno numa base que não é ortonormal. Tudo bem. Vamos apagar isso daqui e prosseguir, né? Porque a gente não pode parar. Vou apagar essa partezinha aqui, se vocês quiserem anotar, pausar o vídeo. Então vocês anotem, mas eu vou apagar essa parte aqui. Beleza. Então. Gente, e quando não aparece se a base é ortonormal ou não, considera como ortonormal, beleza? Mas aí só se não estiver falando nada no exercício você considera. Mas se estiver falando alguma coisa, você não pode fazer nenhuma consideração, beleza? A base. Então tá. Agora a gente vai para o 3 aqui. Para o 3 aqui. A gente tem, por exemplo, a gente vai ter U e V. Considera com U e V vetores pertencentes ao Rn. Beleza? Então, essa mania de fazer existente, U e V estão contidos no Rn. O que isso quer dizer? Que esses vetores têm n coordenadas, beleza? Então, o produto interno entre U e V, aqui nesse caso, vou chamar de outra coisa, né? Porque U e V aqui em cima vai ficar meio confuso. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Chamar de W e sei lá, S, beleza? W e S. Então a gente vai chamar eles de W e S, beleza? Então, produto interno entre W e S vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa coisona aqui que eu vou colocar. Vai ser igual. Vamos supor que esse W e S eles têm n coordenadas, né? Então isso daqui vai ser igual o x1 vezes o y1. X1 é a primeira coordenada de W, y1 é a primeira coordenada de S. Beleza? Então W tem as coordenadas x1, x2, x3 até xn. E S tem as coordenadas y1, y2 até yn, beleza? Mais x2, y2 mais até xn vezes yn. Beleza? Então tá bom. Então a gente pode prosseguir aqui. Tá. E no espaço matricial, agora a gente vai falar sobre espaço matricial.
E presta atenção que isso cai bastante, então você não pode esquecer disso daqui, beleza? Eu acho que todos esses aqui você não pode esquecer. É bem importante. Eu acho que é bem de boa gravar isso. É bom você ficar com isso na cabeça. É bem de boa gravar. E geralmente alguns são dados em prova, então fica mais tranquilo, sabe? Então, por exemplo, uma base do M N, onde dados A e B, a gente tem o quê? Que o produto vetorial entre A e B vai ser igual ao quê? O traço de B transposto A. BT A. Tá. O que é esse traço, esse TR? Nunca vi isso antes. Finge que a gente tem uma matriz aqui 3x3, beleza? Vou até pegar em preto em outra cor. Vou colocar um exemplo. Finge que a gente tem uma matriz aqui 3x3, beleza? E a diagonal principal dela é A, B, C. O traço, o que ele é? O traço dessa matriz, o TR dessa matriz, é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Então, isso daqui, essa multiplicação aqui, B transposto A, como elas estão no MN, as duas matrizes têm que ter a mesma dimensão, beleza? Dimensão não, a mesma quantidade de termos e o mesmo número de linhas e colunas, beleza? Então, o que a gente vai ter? Que o traço é a soma dos elementos da diagonal principal, porque se elas têm o mesmo elemento, a gente fazer o mesmo número de colunas e linhas, a gente fazer isso daqui vai dar uma matriz quadrada, então você pode ficar relaxado. Então, a soma desses elementos vai dar igual ao quê? A mais B mais C. Então, o traço dessa matriz é A mais B mais C, beleza? É a soma dos elementos da diagonal principal. Beleza? Então, eu acho que eu posso apagar isso daqui. Tá. Agora, vamos de 5. 5. A gente tem o quê? Agora o espaço contínuo, tudo bem? Onde, por exemplo, o espaço contínuo de C é igual ao contínuo de A até B, de B até A. Até B. Beleza? Então esse espaço contínuozinho, então, por exemplo, se a gente tem duas funções, fg, por exemplo, fg, elas têm que ser contínuas nesse intervalo, beleza? Essas duas funções, elas têm que ser contínuas nesse intervalo. E o que a gente vai ter? A gente tem que o produto interno entre f e g vai ser igual a essa coisa aqui. Vai ser igual a integral de b até a de f de x vezes g de x vezes dx. Beleza? Então a gente tem que o produto interno... Opa, deixa eu colocar igualzinho aqui que eu esqueci. O produto interno dessa coisa aqui, dessas duas funções, vai ser igual a integral limitada, né? Entre f de x, g de x e dx. Aqui eu coloquei como x, mas pode ser qualquer variável aqui dentro. Beleza? Então tá. Tem mais uma, mas eu vou apagar a lousa aqui, porque essa agora é a maior. Agora eu vou colocar no espaço polinomial. Ah, esqueci de colocar uma coisa importante. Para essa condição ser verdadeira, a gente precisa que B seja maior que A. Ok? Então, B ser maior que A. Por exemplo, porque se A for igual a B, a gente não vai ter uma continuidade. A gente vai ter tipo um ponto. Então, a gente não pode denotar isso por duas funções contínuas em um ponto. Beleza? E a área debaixo de um ponto é nula.
Vamos apagar aqui. A blusa tá ficando toda rosa. Gente, eu vou estar disponibilizando no meu Facebook. Meu nome está com Pedro Henrique Guimarães no Facebook. Se alguém de vocês tiver alguma dúvida, talvez alguma fala que minha não ficou tão clara, vocês podem me chamar lá, beleza? Então, pode me chamar lá. Talvez eu demore um pouquinho para responder e tal, só que eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Então, algumas coisas aqui eu não estou anotando, eu estou só falando, mas caso necessário, vocês anotem o que eu falo também, né? Estou anotando aqui só, geralmente, as coisas por cima, né? Pra gente poder ter uma coisinha, alguma coisa para seguir. Agora, o que a gente tem? O 6, número 6, né? Que é o espaço polinomial. Então, por exemplo, a gente tem P e Q. A gente agora tem em Pn. A gente vai ter P e Q contidos no Pn, espaço polinomial. E o que a gente tem? Que o produto interno entre P e Q o produto interno entre P e Q vai ser igual ao quê? Vai ser P vezes Q. Beleza, voltando. Px1 Qx1 mais Px2 Qx2 mais um ponto até Pxk vezes Qxk. Beleza? Então a gente vai ter que o produto interno entre P e Q, a gente tem que é Px1 vezes Qx1, Px2 vezes Qx2. E o que a gente vai ter? A gente tem que K maior que N, necessariamente. Vai até o XK. Por que o K tem que ser maior que o N? O N aqui é o termo do polinômio, tudo bem? Porque se concorda que esse polinômio ele vai ter N raízes, beleza? Então, por exemplo, esse x1, x2, x3 e assim por diante, eles são pontos quaisquer. A gente pode pegar pontos x1, x2, x3 e a gente precisa fazer em uma ordem crescente, né? Então, x2 maior que x1, x3 maior que x2 e assim por diante. Então, por exemplo, e se x1, x2, x3, até xn, por exemplo, forem raízes do polinômio? A gente tem que esse produto interno aqui vai dar igual a zero, né? Mas se todos são raízes, a gente não tem como determinar se realmente são ortogonais, né? Esses dois vetores. Então, a gente precisa de um K aqui maior que N, porque a gente vai pegar mais pontos do que tem de raízes, tudo bem? Então, por exemplo, se o polinômio tem 4 raízes, a gente precisa pegar pelo menos 5 pontos. Fez sentido? Então, para não correr o risco da gente pegar, tipo, por exemplo, as 4 raízes do polinômio direto. Beleza? E a outra em Pn também, a gente também tem outra, que seria de P e Q.
é igual à mesma que a gente tem. A mesma que a gente tinha, né? Que é a integral de BA de PX vezes QX dx. Só que A maior que B, B maior que A, quer dizer, B maior que A, e ela precisa ser contida nesse intervalo. Mesma regrinha no espaço de funções, beleza? No espaço de funções contínuas. É a mesma regrinha, então a gente vai ter esses dois produtos internos nesse espaço P de N. Beleza? Então, mas o que a gente geralmente vai mais usar no P de N vai ser essa daqui de cima. Então, bem importante, lembra dessa coisa que eu te disse, que ela vai precisar ter mais pontos do que o grau dela. Necessariamente ela vai precisar ter mais pontos que o grau dela. E outra coisinha, né, que eu não falei, mas quando o produto interno de dois vetores, de U e V, é igual a zero, ou esses vetores, algum desses vetores é o vetor nulo, ou esses dois vetores eles são ortogonais, beleza? Então é basicamente isso. Ou algum desses dois vetores é o vetor nulo, ou esses dois vetores eles são ortogonais entre si. É basicamente isso que a gente vai ter. Salve, galerinha! Então voltei agora, tomei um banho, troquei de roupa, dei uma almoçada. E agora eu voltei para falar sobre o restante da matéria da P1, né? Que seria norma e projeção, que eu não tinha falado ainda. Então, o que a gente sabe sobre norma? Norma, basicamente, o que é a norma? Norma é a mesma coisa que a gente conheceu no ensino médio como módulo. Só que agora a norma ela vai estar tratando de vetores, tudo bem? Então você tem um vetor V aqui, por exemplo. Eu tenho que a norma dele vai ser basicamente essa distânciazinha aqui, que eu vou chamar de D. Então a gente tem que... A gente tem que a norma desse vetor V, norma de V, que a gente denota pelos dois tracinhos, o módulo a gente denota só assim, certo? Só com um tracinho de cada lado. Já a norma a gente denota por dois tracinhos de cada lado, tudo bem? O módulo seria o valor absoluto. Já a norma a distânciazinha do vetor, o comprimento do vetor, tudo bem? Então a norma de vetor V vai ser igual a D. Tudo bem? Tá. Porém, a gente já conhecia alguns outros espaços vetoriais, né? No espaço vetorial do V3, a gente tinha, que a gente sabia, do espaço vetorial do V3 ou Rn, a gente tinha, por exemplo, que V, a norma de V era igual ao quê? Igual a raiz de, por exemplo, A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, né? E a gente tem que, por exemplo, V, o vetor V é igual a ABC. Beleza? Essa aqui a gente já conhecia desde Algelim 1, até no ensino médio, às vezes vocês podem ter visto isso, certo? Porém, agora a gente já conhece outros espaços vetoriais, por exemplo, no espaço matricial, no espaço de funções contínuas. Como que a gente mediria essa norma, né? Porque a gente não tem coordenadas dessa maneira, igual no espaço do Rn, né? Certo? Então, o matemático lá, que eu não sei quem é, ele percebeu que a gente pode fazer a norma de qualquer vetor como sendo a norma ao quadrado, norma de V ao quadrado, é igual ao produto interno do vetor V com ele mesmo, tudo bem? Beleza? Então a gente tem que a norma de V ao quadrado é o produto interno dele com ele mesmo. Ok. Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma norma de um vetor que resulta da soma de V com U, por exemplo. Então eu vou ter que isso daqui é igual a raiz de
V mais U. V mais U. Tudo bem? Porque tem um vetor aqui dentro que ele é o resultado da soma de V e U. Certo? Então a gente tem que essa norma é basicamente o produto interno de V mais U com V mais U. Se a gente expandir isso, como a gente já viu aqui anteriormente, as regrinhas de produto interno, né, que a gente tem que fazer essa distributiva. Se a gente expandir isso, a gente vai ter que isso aqui vai implicar no quê? No produto interno. Opa, produto interno não, norma de V mais U. V mais U. Opa, deixa bonitinho. A gente tem que essa norma, se a gente expandir isso daqui, a gente tem que vai ser igual raiz, deixa eu raiz aqui, de norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o produto de interno de U com V, mais norma de V ao quadrado. Beleza? Fechou então. Então, por exemplo, eu quero saber a norma de U mais V. Se eu tiver a norma de U e a norma de V, e eu souber fazer o produto interno entre os dois vetores, eu consigo achar essa norma, tudo bem? Beleza? Então é basicamente isso. E tem bastante questão que isso pode cair. Então a gente também tem algumas condições de existência, né, desses vetores, que elas podem ser provadas. Então eu vou tentar provar uma aqui. Vou apagar aqui. Tá. Primeiro, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem que... Deixa eu pegar outro canetão. O canetão azul já está acabando a tinta. A gente tem que o quê? Que a norma de um vetor V vai ser sempre maior ou igual a zero. Se a norma desse vetor V igual a zero, então quer dizer que V não. Portanto, V é igual ao vetor nulo, certo? Então a gente já tem que se a norma de um vetor for igual a zero, então esse vetor tem que ser igual ao vetor nulo. E a norma sempre vai ser positiva, certo? Sempre vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Então essa daqui é bem básico, bem de boa. E a gente tem outra, que a gente tem que a norma de U mais V também é sempre menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Beleza? Por quê? Eu vou pegar um canetão aqui de outra cor para explicar. Vamos colocar uma condição onde a gente tem dois vetores aqui, certo? A gente tem um vetor aqui e um vetor. Eu vou chamar esse vetor de V, vou chamar esse vetor de U. Então a gente tem que a soma desses dois vetores vai ser igual esse vetor que eu botei aqui em azulzinho, né? Tá. Então, você concorda comigo? Aqui eu vou colocar V mais U. Tá. Você concorda comigo
que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, basicamente, é seguindo isso que a gente vai ter essa igualdade aqui. Eu vou mostrar a próxima, são 3 regrinhas que a gente vai ter. Eu vou mostrar a próxima e depois vou mostrar quando isso acontece, quando isso é igual, certo? Quando a norma de U mais V é igual a norma de U mais norma de V. Vou estar demonstrando isso, tudo bem? Porque já caiu uma prova, eu também vou estar fazendo a live de resolução, então eu vou estar resolvendo questão que cai isso, mas eu já vou deixar explicitado, porque sempre cai isso na prova, beleza? Tá. Então a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então a gente sabe que a norma de U mais V é menor que a norma de menor ou igual que a norma de V mais norma de U. Beleza. Então aqui já está demonstrando por meio de um desenho, tal. E outra igualdade que a gente tem, terceira. Essa daqui é a desigualdade triangular. E esse daqui é a relação de Cauchy-Schwarz, que eu vou mostrar a terceira aqui. Então, o nome disso daqui é desigualdade triangular, beleza? E essa terceira é alguma coisa de Cauchy-Schwarz, beleza? Fugiu o nome agora. Então, o que a gente tem? A gente tem que o valor absoluto de U com V, de produto interno de U com V, vai ser sempre menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Tá. Então, eu posso mostrar isso aqui a partir disso daqui dentro. Tá. Vamos mostrar quando isso aqui é igual e a gente já faz essa relaçãozinha. Então, vou fazer em vermelho. Vou fazer aqui nessa parte, fazer em vermelho. Tá. Então, eu vou ter a seguinte igualdade, né? Que norma de U mais V é igual a norma de U mais norma de V. Beleza? Então eu vou ter essa seguinte igualdade. Tá, beleza. Então, vamos elevar os dois lados ao quadrado? Então a gente vai ter aqui norma de U mais V ao quadrado é igual norma de U ao quadrado mais 2 vezes norma de UV vezes norma de V mais norma de V ao quadrado. Tudo bem? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi levar os dois lados ao quadrado. Foi levar os dois lados ao quadrado, então a igualdade continua. Beleza. Então o que a gente faz agora? A gente vai ter o produto interno de U mais V, né? U mais V é igual norma de U mais norma de U vezes V mais norma de V ao quadrado. Beleza? Chatinho ficar com as setinhas, mas só para a anotação ficar certa. Se a gente está trabalhando com os vetores, então a gente sempre tem que colocar essa setinha em cima. E é bem chato. Tá? Então, o que a gente vai ter agora? A gente pode fazer aquela mesma expansão que eu tinha feito aqui, não pode?
que vai aqui o que vai ficar? Vai ficar igual a norma de U ao quadrado mais 2 vezes. Você vai ter produto interno de U com V e produto interno de V com U. Como a gente sabe que tem aquela regrinha comutativa, né, que os dois podem ser mudarem de lugar, eles vão ser iguais. Então a gente pode anotar isso aqui como sendo 2 vezes norma de U não, produto interno de U com V, tudo bem? Mais norma de V ao quadrado. Isso é igual a norma de U ao quadrado mais 2 vezes norma de U com V mais norma de V ao quadrado. Beleza. Então, a gente tem... Deixa eu deixar aqui bonitinho. Então, a gente tem o quadrado desse lado, o quadrado desse lado. A gente tem V quadrado desse lado e V quadrado desse lado. Então, se a gente fazer essas continhas aqui, o que vai sobrar só produto interno de U com V é igual a norma de U vezes norma de V. Tudo bem? Tá. A gente chegou a essa igualdade. O que isso significa? Que essa igualdade ela só é verdadeira, não é, por exemplo, se U for um vetor nulo, é verdadeiro essa igualdade, tudo bem? Porém, não é só quando acontece isso. Por exemplo, U e V podem ser os mesmos vetores. Também é verdadeiro. Então, para essa igualdade ser verdadeira, isso só precisa ser real. Tipo, não tem meio que aquela limitação, só é verdadeira se U for um vetor nulo. Não, a gente coloca aqui dentro e vê se é verdadeiro e analisa isso. Tá bom. Então a gente provou o caso onde a norma de U mais V é igual a norma de U mais norma de V, tudo bem? Tá, mas só que isso daqui não é uma inequação? É menor ou igual? Então se a gente jogar um menor ou igual aqui, a gente vai ter essa... Se a gente jogar um menor ou igual desde o início da conta, a gente vai ter que essa igualdade aqui é verdadeira, essa terceira. Tudo bem? Então, é basicamente isso que a gente precisa saber sobre norma. É pouca coisa. Então... E ter criatividade, né? Porque a prova, geralmente, os professores são bem criativos. Além de, por exemplo, isso aqui cair todo ano. Tem algumas questões, às vezes, que muda alguma coisinha, mas é questão de soma, subtração. Você tem que saber como trabalhar, beleza? Então, nessa parte de norma, é isso. Então agora a gente vai para a parte de projeção. Tá. O que é uma projeção, né? Então, projeção... Vamos colocar... Tá bem suja essa lousa. Acho que por enquanto dá pra gente ir passando assim. Tá bem suja, mas depois eu limpo. A gente tem, por exemplo, 2 vetores. A projeção pode ser feita tanto em um vetor quanto em um plano, tudo bem? Tá, a gente tem esses 2 vetores, eu vou chamar também de V e U, beleza? E a gente vai ter a projeção sendo a sombra formada de um vetor sobre o outro. E essa sombra
ela sempre vai ser projetada a 90 graus aqui, certo? Então é como se o sol sempre estivesse meio-dia, sabe? Que a sua sombra vai estar tipo reta no chão. Então ela vai ser projetada aqui, ó. Sempre a 90 graus nesse vetor. Então aqui tem 90 graus. A gente vai projetar essa sombra aqui, ó. Tudo bem? Então a projeção, basicamente, a projeção do vetor V em U seria esse vetorzinho em preto aqui. Tudo bem? Que é a sombra que ele está fazendo em U. É a sombra que o vetor V está fazendo em U. Tá. Então é basicamente isso que é projeção. E a gente vai ter uma formulinha que é chatinho trabalhar com dedução agora para vocês com a formulinha. Mas a gente vai ter essa fórmula que seria a projeção de V em U, então a projeção é em U do vetor V, tudo bem? A projeção de V em U é igual a produto interno de U com V, tudo bem? Sobre o produto interno de U com U vezes o próprio vetor U. Então, o produto interno de U com V sobre produto interno de U com U vezes o vetor U. Esse U com U a gente sabe o que é já, não sabe? Então a gente vai chamar, vai ser a projeção de V no vetor U vai ser igual produto interno de U com V sobre a norma de U ao quadrado vezes o vetor U. Beleza? Então, essa vai ser a projeção. Eu vou chamar esse vetorzinho aqui, preto, de um vetor S. Beleza? Então, eu vou chamar esse vetor de S. Pera aí, caiu a tampinha do canetão. Tá. Então o que a gente tem? A gente tem que esse vetorzinho a gente pode escrever como V menos S vai dar igual a esse vetor P. Vou chamar ele de P, tudo bem? Esse vetor P, que é basicamente isso daqui, beleza? O que está tracejado. Então, vai ser igual ao vetor P. E se vocês perceberem, esse vetor P, ele não está ortogonal a essa base aqui, a esse vetorzinho U? Ele está ortogonal ao vetor U, não está? Então é basicamente isso que a projeção ortogonal, a projeção de Gram-Schmidt, vai usar. É basicamente isso que ele vai usar, que a fórmula de Gram-Schmidt usa. A gente vai ter, por exemplo, E1, a gente vai colocar E1, a gente pega um vetor dessa base. A gente vai pegar, por exemplo, o vetor U. E achar um vetor ortogonal a E1, o que a gente faz? A gente pega o vetor V, projeta ele em U e faz como sendo V menos a projeção de V em U, porque a projeção de V em U a gente tem que é igual a S, né? Então isso aqui vai dar igual ao vetor P, que é ortogonal ao vetor U, tudo bem? Tá. Então
vocês já aprenderam e assim continua, vai assim por diante. Agora, em uma base de 3 dimensões, a gente pode continuar usando a mesma coisa. Agora, é só você continuar. Eu até apaguei o desenho aqui para a gente não se confundir, tudo bem? Então, a gente vai ter que E3, por exemplo, vai ser W, pegou um vetor W, tudo bem? Menos a projeção de W em E1, beleza? Menos a projeção de W em E2. E1 e E2 a gente já achou, né? O E1 é o próprio U, por isso que aqui eu coloquei U. Mas o certo na notação mesmo seria colocar aqui como sendo em E1. Beleza? Então, e assim continua por diante. Então você pode fazer em N dimensões, vai continuando do mesmo jeito, beleza? Tá. E aqui a gente montaria uma base ortogonal. Para a gente montar uma base ortonormal, a gente acha esse E1, E2, E3 até EN e pega, por exemplo, E1, sei lá, da base ortonormal. Então eu vou pegar, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar uma variável, P1. Vou pegar P1 é igual não, P1 a gente já tinha usado P, né? Vetor P, SW. Tô sem criatividade para usar letra. Vou usar um T. Tudo bem? A gente vai pegar esse T1. Ele vai ser igual a E1 sobre a norma de E1. Beleza? Tudo bem? Aí a gente pega T2 igual E2 sobre a norma de E2. Beleza? E assim por diante. Então, a norma, se a gente fazer dessas continhas, a norma de cada vetor desses daqui, a norma de cada vetor T vai ser unitária. Então, elas vão ter norma 1. Então, logo, essa base dos T's, né? E2. Essa base T, ela vai ser ortonormal, beleza? Então, a gente tem que a base, por exemplo, T1, T2 e T3 é ortonormal, beleza? Acabou a tinta. É ortonormal. Beleza? Então, por hoje é só. A matéria da P1 acaba basicamente aqui. Eu sei que às vezes vocês vão olhar em algumas P1s, por exemplo, na P1 de 2018, já vai ter entrado a parte de transformador. Transformação. Só que não vai ter entrado a parte de Gram-Schmidt, né? Então eu estou utilizando como base a P1 do ano passado. A P1 do ano passado não caiu transformação na P1, porém caiu Gram-Schmidt. Então eles às vezes alternam essas matérias, tipo Gram-Schmidt indo para P2 e transformação indo para P1, ou vice-versa, né? Então, basicamente é isso. Então eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aula provavelmente eu vou gravar amanhã ou depois de amanhã. E eu acho que talvez saiam juntas as duas. Mas é isso. Falou, galera.